Tá joia? Boa noite. Estamos começando aqui mais um programa Desculpe a Nossa Falha. Hoje temos aqui a honra de receber o Eduardo Guimarães, que está aqui ao meu lado no sofá, aqui, dando uma suas última divulgada aqui no programa, que enquanto eu vou começando aqui a situar aí para vocês. Seguinte, bom, estamos aqui no programa da Pós TV, só dando aquela explicada para quem ainda não sabe. O projeto da Pós TV ele começou faz mais ou menos já uns 3 meses. Surgiu com o sucesso de uns streamings e umas transmissões ao vivo que foram feitas por pessoas ligadas aqui ao grupo Fora do Eixo, que eu vou falar um pouquinho, que é até importante eu falar até que vai ter o congresso também, mas com as transmissões e os streamings relativos às marchas e aos movimentos que tiveram no meio do ano em São Paulo, que tiveram certo sucesso, a gente resolveu tentar fazer algo que potencializasse o streaming, né? Então aqui, por exemplo, onde eu estou, onde a gente apresenta toda quinta-feira, 10 da noite, o programa Desculpe a Nossa Falha, a gente apresenta direto desse estúdio que você está vendo, que é um estúdio que fica na Casa Fora do Eixo do Cambuci, que na verdade é a Casa Fora do Eixo de São Paulo, né, no bairro do Cambuci, aqui próximo ao centro. O Grupo Fora do Eixo é um coletivo basicamente cultural, mas que extrapola um pouco isso também. Bom, o que é cultura ou não é outra conversa que renderia uns 20 programas, mas resumindo, são 84 pontos fixos, que nem esse, pelo Brasil inteiro, que promovem mais de 5 mil shows por ano. Deu certo aí, Eduardo? Só um minutinho, gente. Pós TV, você tem que pegar aqui e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque esse computador O meu computador ele não é dos mais católicos, ele é um computador importado que eu não consegui ajustar até hoje. Bom, então, resumindo, a Pós TV funciona da seguinte forma. Todo dia à noite tem um programa. Segunda-feira é o Segunda Dose com o Bruno Torturra, jornalista e amigo meu que fala sobre alucinógenos, drogas e afins. Terça-feira, ou quase toda terça, o Supremo Tribunal Liberal com o Cláudio Prado, né, um ideólogo, pensador cultural e que trabalhou com o Gilberto Gil. Quarta-feira, o Conversas Infinitas, do próprio pessoal aqui da Casa Fora do Eixo. Quinta-feira, o Desculpa a Nossa Falha, que é esse aqui comigo, Lino, que é um programa que surgiu de tudo que veio a reboque do caso do processo da Folha contra o blog que eu fazia com o meu irmão, a Falha de São Paulo, que a gente foi censurado pela Folha e estamos sendo processados pelo jornal. E, bom, é um caso que teve bastante repercussão, a maioria das pessoas devem conhecer. E na sexta-feira estamos com qual programa mesmo, Marco? Esse filme é nosso. Com o Newton Canito, que é sobre cinema, claro. O Newton Canito ele é cineasta, não é isso? Tá ok, que está sendo feito aqui também o programa. Tá, só mais um último aviso. Agora, qual é a data exata do Congresso, gente, para não falar a data exata? De 11 a 18 de dezembro acontece o Congresso Fora do Eixo, que está fácil de achar no Twitter ou no Google, onde seja, Congresso Fora do Eixo, Congresso FDE, ou no Twitter, hashtag Ideias Perigosas. É um congresso que vai reunir mais de 1.000 pessoas de todos os coletivos Fora do Eixo do Brasil inteiro e quem mais estiver interessado, você, seus amigos e por aí vai. E é uma programação muito grande que é difícil de ser resumida, inclusive vão ter muitas pós-TVs provavelmente sobre isso também, porque são algumas centenas de debates e projetos e um festival de música paralelo ao evento, que vai estar sediado no Paço das Artes, na USP, só que também vai ter esses shows em diversos pontos da cidade, como o Estúdio SP, o novo Estúdio SP também na Inácio, e por aí vai. E dentro do Congresso Fora do Eixo acontecem outros sub-eventos, sub-encontros, digamos assim, como o encontro do PECUT, que é a Partido da Cultura, e por aí vai. Né, assim, acho bacana é uma coisa instigante, é difícil de explicar. São algumas centenas de convidados também para falar, para palestrar, para discutir, entre eles eu, né, e outras pessoas muito mais importantes, e por aí vai. Realmente vale a pena conferir. Bom, hoje a gente vai falar um pouco aqui com o Eduardo Guimarães. Deu certo, Edu? Maravilha, já compartilhei. Ah, tá. Só para dar uma... Ia começar primeiro falando de uns casos curiosos aqui para esquentar a conversa, que são... A gente achou, assim, porque eu resolvi mostrar como exemplo rapidamente aqui 4 casos que eu recebi de
simpatizantes e amigos aí do caso da falha, né? Assim, que acho que são casos emblemáticos e que mostram uma criatividade, um bom humor e uma liberdade de expressão saudável, digamos assim, né? A gente selecionou quatro exemplos que a gente recebeu. Um é o site Gay1, que é esse que você está vendo aí na tela, que ele é obviamente inspirado no G1, né? Assim, nem precisava falar, assim, o layout é o mesmo, o nome é muito parecido, o endereço é absolutamente semelhante, o logotipo é parecido, e é um bom site, inclusive, sobre as questões LGBT aí do Brasil todo. Inclusive, recomendo o Gay1 para quem quiser ter uma boa fonte de informação sobre as questões LGBT. Inclusive, é uma boa manchete ali hoje, mostrando que, segundo o IBGE, héteros ganham mais do que homossexuais. É isso, né, se não me engano. Bom, o Gay1 é, obviamente, inspirado no G1, e o Gay1 não está sendo processado. Outro exemplo é o R17, que a gente já vai ver na tela já já. De novo, bom, vamos explicar a piada. O R17 é, obviamente, inspirado no R7 da Record. E o R17, que você está vendo aí, também utiliza um logotipo muito semelhante. É um site de notícias, é, de certa forma, uma homenagem aí ao R7 e por aí vai. É, obviamente, um portal muito inferior em termos de estrutura, né, eu diria assim, em relação ao R7. Está no ar e não está sendo processado. Tem também o Meio Norte com U, não sei se está carregado aí também, que é um jornal que é muito conhecido na região norte do Brasil. O jornal Meio Norte é um dos maiores, ao lado do Acrítica e por aí vai. Aí o pessoal fez uma brincadeira e fez o Meio Norte com U, trocou só o O pelo U. Cuidado aí, pessoal do Meio Norte, que essa história de trocar uma letrinha às vezes dá problema, né? Foi exatamente o motivo pelo qual a gente foi processado, mas o pessoal do Meio Norte, do jornal Meio Norte, o oficial, tem um pouco mais de senso de humor. O Meio Norte com U não está sendo processado, está aí no ar, está tudo certo. E, por fim, o último exemplo que eu achei bacana a gente mostrar aqui é a página oficial do Estadão é Estadão, ele só tem o S a mais também. E esse cavalinho é o mesmo cavalinho do Estadão, lá, o cavalinho de cento não sei quantos anos e tal. E está tudo certo, porque é obviamente uma piada, né? Se você vai passando, Marcos, aí pode descer um pouquinho, você vai passando pelos tweets deles, eles sempre tem eles falam alguma groselha e termina com vírgula, ponto estudo. Né? Então, recomendo aí o @Estadãos, que também tem página no Facebook. É obviamente uma brincadeira com o Estadão, obviamente não faz concorrência ao Estadão, e acredito que uma conta no Twitter, ou um blog, ou uma página do Facebook não ameaça um jornal com mais de 100 anos de idade. Eles também não estão sendo processados pelo Estadão, olha só que coisa. Então, inclusive a gente está tentando contato aí com o pessoal do Gay1 e do R17, que se porventura estiverem vendo a gente, podem aparecer aí, a gente chama vocês aí no Skype, vocês falam um pouquinho sobre essas questões. Bom, quem estiver nos assistindo, vamos começar a conversar aqui com o Edu. Quem estiver logado aí no Ustream, no programa que a gente usa gratuito de streaming, é só mandar a sua pergunta e eu faço aqui para o Edu. A gente vai conversando todo mundo junto aqui, está obviamente liberado, né? Então vamos lá. O último aviso rapidinho. O Ustream às vezes põe umas propagandas no meio, não são nossas, desculpem, sei lá, entra propaganda MTV, de outras coisas. Tem vezes que não entram, mas tem vezes que dá uma interrompida. Se isso acontecer, podem inclusive avisar a gente que a gente volta ao assunto, fala alguma coisa caso tenha perdido. Boa noite, Edu. Desculpa a falação aí. Imagina. A falação inicial, depois a gente eventualmente volta aí a esses casos. Você viu os casos aí, Edu? O que você achou dos blogs aí, dos sites parecidos, sites perigosos? Eu acho que ele só evidencia uma situação que a gente já entende, que está claro. A natureza do processo da Folha contra você é clara. O áudio, só um segundinho, Edu, perdão. O microfone do Edu a gente não está ouvindo aqui, Marcos, mas ele está no ar, eventualmente? Tem como estar com retorno também, só para a gente não se confundir, porque quando eu falo fica alto, parece que eu estou falando... Tá, perdão. Desculpa, Edu, você estava falando. Então, eu acho que o objetivo dessa ação da Folha contra você, é um objetivo contra o seu site, é um objetivo claro, e ele faz parte de um
processo, e todo um processo que esses grandes meios de comunicação eles acabaram movendo contra jornalistas principalmente, eu acho que isso é uma característica desse processo, que ele se volta contra pessoas que já trabalharam nesses veículos, seja numa Folha, seja na Globo. Você tem vários exemplos. O próprio Lino trabalhou na Folha, tem o Azenha, Rodrigo, Paulo Henrique Amorim, Nassif, é toda uma gama de pessoas que estão tendo algum tipo de... que trabalharam na grande imprensa e que não trabalham mais nos grandes meios de comunicação e que incomodaram politicamente. Eu acho que até por força de serem pessoas que conhecem a fera por dentro, vamos dizer assim, talvez incomodem mais. Esse processo é claro, mas ele também se desenvolve, esses veículos, esses impérios, porque são impérios. Estamos ajustando a luz aqui enquanto a gente vai conversando, é pós-TV, não é TV real. Vocês desculpem aí, a gente foi avisado que estava muito escuro aí pelo pessoal que está assistindo a transmissão. Ah, ok. A gente tem um pessoal que nos avisa aí de vez em quando se tem alguma coisinha. Eduardo, deixa eu só contextualizar uma coisa aqui, só te apresentar para o pessoal. O Eduardo Guimarães é um dos blogueiros mais lidos e influentes aí da seara dos blogueiros ditos progressistas também, né, que é o nome que acabou se convencionando usar. Ele tem uma... Está muito forte, Eduardo? É que ele não vai conseguir ler. Sobe só um pouquinho, de repente, só para não ficar na nossa cara, perdão. É que aí fica ruim, aí ficou sem a gente. Pessoal que está assistindo, só um minutinho aí. Desculpa, a gente está com um probleminha de luz. Já estamos acertando aqui. Se vier de lá, se não vier diretamente, acho que tem jeito. Não, tudo bem. Vamos como está mesmo, paciência. É que hoje a gente está sem... Normalmente a gente às vezes tem uma outra luz aqui. Se tiver muito ruim aí para quem está vendo, dá uma avisadinha aí na gente. Voltando, parece que a gente saiu do ar também aqui, marcou a impressão minha, ou estamos no ar? Estamos no ar. Então vamos lá. Só contextualizando aqui o Eduardo. Bom, o Eduardo faz o blog da cidadania, que a gente pode pôr no ar ali, mostrar ali caso dê, que é uma... e também faz parte do movimento do Sem Mídia, que é bem interessante aí, na minha opinião. Eduardo, fala rapidamente aí para a gente que tipo de assunto que entra no blog da cidadania. Primeiro vamos falar do seu blog um pouquinho. Quando que você começou, como é que funciona? Dá uma explicada aí para o pessoal, por gentileza. Fala o microfone, por favor, senão... Lino, vamos primeiro explicar uma coisa aí, porque provavelmente boa parte do seu público não me conhece. Claro, se apresenta, por favor. Eu não sou jornalista, eu sou um comerciante que comecei um blog depois de ter feito listas de e-mails. Comecei a me interessar por escrever sobre jornalismo, sobre política tal, há muito tempo, há mais ou menos uns quase 20 anos. Eu mandava cartas para jornais e depois surgiu a internet. Eu comecei a organizar listas de discussão. Eu cheguei a ter centenas de pessoas. Eu fazia esse blog por e-mail. Fazia o blog que eu faço hoje por e-mail. Mas eu sou um comerciante, eu trabalho com comércio exterior, não tem nada a ver com jornalismo. Eu fazia isso porque eu lia o jornal, chegava... ao fim da leitura, você tinha uma coisa na cabeça, coisas que incomodavam no jornalismo, há muito tempo me incomodam no jornalismo. A forma como se faz jornalismo no Brasil. Eu, inclusive, sou de uma geração que cresceu sob uma ditadura, sem liberdade de imprensa, e com a redemocratização, essa imprensa que, no fim da ditadura, ela se mostrava uma imprensa combativa, que acabou
alguns com maior relutância se unindo à luta pelas diretas, tal. Depois disso, eles começaram a se tornar o que eles são hoje, que são veículos que defendem um determinado status quo, uma determinada situação política no país. Então eu comecei a fazer essas listas de discussão, depois comecei a escrever no Observatório da Imprensa, porque essas minhas críticas à imprensa me incomodavam, eu achei o Observatório da Imprensa, comecei a publicar muito artigo lá, até que me fizeram a sugestão que eu escrevia bastante e tal, eu gosto de escrever, escrevo mais ou menos, tal. Falaram, pô, por que você não faz um blog e tal? Eu vou fazer. Comecei a fazer o blog, fiz uma coisa até meio rústica. Isso foi quando, Eduardo? Eu comecei esse blog em 95. Nossa. 95. Faz 16 anos. Não, faz 6 anos, perdão. 95? Não, 2005. 2005. Eu comecei a escrever para jornais tal, no começo dos anos 90. Agora não lembro se foi 92, 93, alguma coisa assim. No fim dos anos 90, surge a internet, eu faço listas de e-mails, começo a fazer listas de e-mails, que foram as precursoras até dos blogs, né? Porque as pessoas respondiam. Eu escrevia um artigo, enviava para 1000 pessoas aí da lista, e em vez dos comentaristas, as pessoas mandavam e-mails de retorno com comentários, um para o outro, com cópia para todo mundo. Era um outro sistema muito parecido com o do blog. Depois o blog, que eu fiz no UOL, até meio rústico, hoje é um blog mais elaborado, tal, que uma empresa aí me ajuda a fazer. Então eu, por não ser jornalista, eu não tenho eu tenho uma linguagem própria que eu desenvolvi aí, e eu me relaciono com esses leitores, e a partir de um determinado momento da década passada, certo, a situação política no Brasil se agravou muito, eu tenho uma visão sobre isso. E nesse blog eu comecei principalmente no âmbito daquele processo do mensalão, tal, eu estava criticando muito a postura da imprensa no sentido de querer realizar uma situação política no Brasil. E a partir de 2007 no blog quando surgiu, eu não sei se você se lembra daquele episódio da faca no pescoço do ministro do Supremo, Lewandowski, que ele disse que aceitou o inquérito do Mensalão em 2007, que o STF aceitou o inquérito do Mensalão, com a faca no pescoço. Tinha uma jornalista da Folha, agora não sei, parece que era a Mônica Bergamo, se não me engano. Não tenho certeza. Só entrou propaganda. A menina está avisando aqui, é 10 segundos só. A gente já volta, são uns breaks forçados que a gente tem, aproveita. Não sei. Opa, agora vai ficando melhor aqui. Voltamos, será do ar, Michele? O pessoal que está monitorando lá, tinha avisado que entrou a propaganda. Vamos ver. Parece que voltou. Entrou a propaganda lá, assim, voltou, a gente aproveitou e serviu aqui uma cervejinha aqui para o Eduardo, para deixar a conversa mais fácil. Aí, Eduardo, se quiser acender o cigarro também, fica à vontade. Eu sei que o Eduardo é fumante. Liberal aqui. Assim, não tem problema. Não estamos no estúdio da Globo, pode acender, se você quiser. Eu vou cometer essa heresia. Por favor. Eu não fumo, mas não importa. Não faltam fumantes aqui na Casa Fora do Eixo. Assim, bom, estão chegando aqui umas perguntas que eu vou fazer daqui a pouco, aqui do Chafurdo Mental. É até bom a gente tratar de algumas polêmicas, eu acho, viu, Eduardo? Até para esclarecer o pessoal. Né, assim, tem uma briga muito grande na internet, né, de blogueiro progressista, ou de blog, ou o blog está a serviço disso, daquilo daquilo, se determinado blog é independente ou não é, e por aí vai. Bom, eu tenho o nosso blog, inclusive, a Falha, etc., foi acusado aí pela Folha de estar a serviço de partidos, do PT especificamente, o que não é verdade, é preciso ficar negando toda hora, mas o que eu vivo falando, né, porque eu fui acusado disso pelo dono do jornal, especificamente, né, Otávio Frias.
em uma carta escrita quando ele se recusou a ir na audiência em Brasília. É que mesmo que eu fosse o presidente do PT, eu podia falar o que eu quiser e é isso aí, né? Assim, que liberdade de expressão não passa por esse tipo de discussão, né? Mas eu queria até te ouvir, Eduardo. Assim, hoje, por exemplo, só para a gente entender, você é uma pessoa que você vive do seu blog, como é que funciona isso? Assim, Veja bem, só concluindo aquela outra parte. Claro, perdão. Eu estava... Peraí, sem microfone não vai. Em 2007 surge aquela polêmica que o inquérito do Mensalão foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal e o ministro do Supremo estava num restaurante em Brasília, tinha uma repórter da Folha na mesa ao lado, gravou a conversa do ministro ao celular, sem ele perceber, e ele dizia ao telefone que a Suprema Corte de Justiça do Brasil, que em última instância qualquer um de nós pode ter que recorrer a ela, aceitou processar pessoas com a faca no pescoço, ou seja, uma faca no pescoço colocada pela imprensa. Nesse momento eu escrevo no meu blog o seguinte: isso é inaceitável numa democracia que a Suprema Corte de Justiça, a Justiça da Nação, aceite um processo contra qualquer um sob pressão. Eu falei, certo. Chega, e cheguei para os leitores do meu blog e disse, olha, é o seguinte, eu vou para diante da Folha de São Paulo e vou ler um manifesto, que a imprensa não tem esse direito, ela não pode obrigar a justiça a processar pessoas. Isso é barbárie. Tá certo? Um dono de jornal, porque é uma empresa, a Folha de São Paulo, a Globo, seja lá o que for, são empresas, são empresários. Eles só têm o voto deles. Eles não podem obrigar a Suprema Corte de Justiça, como não podem obrigar o governo a demitir ministros, como não pode obrigar a polícia a processar ninguém. Então, eu disse que ia para diante da Folha, porque eu me sentia um sem mídia, como um sem terra. E eu fui e vieram mais 200 pessoas comigo, fizemos um ato, falamos, vamos criar uma ONG, criamos a ONG. Hoje essa ONG tem mais de 500 Que é o Movimento do Sem Mídia. O Movimento Sem Mídia tem hoje mais de 500 filiados, pessoas que mandaram RG, ficha de inscrição, tudo. E o blog se dedica à política e hoje, pela conjuntura, a minha ideia ao criar esse blog era fazer um blog para estimular as pessoas a não ficarem só reclamando, a tomarem atitudes, a fazerem um blog, a convocar uma manifestação, a fazer, como o Movimento do Sem Mídia fez, ações na justiça. O Movimento Sem Mídia já fez 3 representações à justiça. Uma delas é a dos institutos de pesquisa, que aconteceu durante a campanha eleitoral do ano passado. O Movimento Sem Mídia colheu 3 mil assinaturas virtuais, mais de 3 mil assinaturas virtuais no meu blog, no blog da Cidadania. Enviamos à vice-procuradora-geral eleitoral, a Sandra Curô, uma representação, porque você se lembra que Datafolha e Ibope davam um resultado e Vox Populi e Census davam outro. Chega um momento que a Folha começa a acusar o Census e o Vox Populi de falsificar a pesquisa, porque estava aquela briga se a Dilma e o Serra estavam ou não empatados. Certo. Vox Populi e Datafolha diziam que sim, Vox Populi e Census diziam que sim, e Ibope e Datafolha diziam que não. A Folha solta várias matérias e outros veículos começam a repercutir, insinuando que Census e Vox Populi estavam fraudando a pesquisa em benefício da Dilma. Certo. Eu fui procurar na lei eleitoral e estava lá o artigo claro dizendo que isso é crime. O que eu fiz? Uma representação contra os quatro institutos e, em nome do Movimento Sem Mídia, eu representei a doutora Sandra Curô, ela acolheu a representação e mandou abrir investigação na Polícia Federal. Essa investigação foi aberta. Certo. Eu publiquei no blog e tudo. Então, são ações que não precisa de um grande grupo de advogados, nós temos um advogado na ONG, você não precisa de uma grande estrutura. Então, o objetivo desse blog todas as minhas manifestações que eu tenho feito, porque o blog se chama Cidadania? Alguns me questionam. Blog Cidadania, mas você fala de política e você tem viés político?
Cidadania é o seguinte, é você também fazer política. Se fosse o caso, até partidariamente. Certo. Mas não é o caso, eu não tenho partido. Que poderia ser. Isso é bom até usar esse gancho seu, até aproveitando aqui que já chegaram 2 perguntas nessa linha, o povo está atiçado aí por conta da história de Belo Monte, né? É, imaginei. Né, aí eu vou aqui, o tal do chafurdo mental diz que você é um dos defensores de Belo Monte e comentou que o Paulo Henrique Amorim foi um dos detratores de Lula e hoje é considerado blogueiro progressista, mas aí o Paulo Henrique Amorim não está aqui. Mas se eventualmente o Eduardo quiser comentar, tudo bem. E o Reinaldo de Dottore pergunta aqui se você viu a informação sobre pensão e moralidade da musa do vídeo Catástrofe de Belo Monte. Não sei a quem ele está se referindo. Não sei o que é. Pensão e moralidade. Bom, mas só para esclarecer, já que é um assunto que estava quente aí, até ontem o Idelber fez uma crítica longa e boa, até na minha opinião, pontuando uma série de questões que ele achava importante aí sobre o Idelber. Eu estou me referindo ao Idelber Avelar, que também é um blog que eu acompanho, que eu gosto, é um twitteiro de quem eu gosto muito. Bom, e tem uma polêmica muito grande ontem na internet, né, porque teve o tal do vídeo dos globais, tem mais ou menos uns 20 atores famosos da Globo que gravaram um vídeo contra a usina de Belo Monte, né? E ontem isso espalhou que nem fogo na internet. Eu publiquei um post hoje que o principal post do Eduardo Guimarães hoje, justamente contra ou criticando o vídeo de forma contundente. É que, Belo na verdade, se quiserem até colocar no vídeo, eles podem colocar. Tá aparecendo. É que, na verdade, eu tenho um pouco essa mania de perder o amigo, mas não perder a piada, entendeu? Então, não, aí não tem problema. Mas para esclarecer o pessoal, 2 perguntas de uma já. Assim, não, mas primeiro vamos começar em uma. Uma pergunta. Assim, primeiro, uma questão que o Delber pôs ontem, que seria interessante aproveitar a sua presença aqui, que é que eles falam assim, que tem alguns... Ele não estava se referindo a você, né? Assim, é claro, ele não estava se referindo nominalmente, mas é que o Delber foi sobre umas coisas que é falada recorrente, então acho bom a gente até conversar sobre isso, que que determinados blogueiros sempre se alinham automaticamente com o governo, ou só defendem o governo, e estão defendendo Belo Monte só porque há uma questão que é considerada positiva para o governo Dilma. Você acha que é isso, Edu, ou não é? Acho que é uma tremenda bobagem. Quem fala isso não sabe o que fala quando fala genericamente. Porque você veja bem, não sou eu que fico fazendo beijamão de político no Twitter todo dia de manhã. Bom dia, ministro, bom dia, ministro, bom dia, ministro. Não faço isso. Não me aproximo de político. Nunca me filiei a partidos. Eu sou um comerciante, trabalho com comércio exterior, não me aproximo de nada que seja partidário, nunca pedi nada ao governo, nunca recebi 1 centavo de dinheiro público na minha vida. Eu ganho meu dinheiro com o meu trabalho, que é de comerciante, eu viajo, carrego pasta por América Latina, alguns países da África, para fechar contratos de exportação para indústrias brasileiras. Tem ninguém que me paga, eu não me alinho com ninguém. Eu já escrevi, deixa eu falar uma coisa para você. Só parênteses, mas caso se alinhasse também, não haveria nenhum problema nisso. Assim, caso eu assumiria. Não, eu digo assim, na minha opinião, e eu acho que é a opinião de boa parte das pessoas, caso fosse essa questão, também não haveria problema. Não, tem uma coisa grave aí. Eu poderia, eventualmente, divergir, ou as pessoas poderiam divergir da sua opinião, mas se defendesse também... Veja bem, se eu me apresento como isento, o que é que eu critico na mídia? A mídia se apresentar como isenta. Ela não é isenta. Eu não sou isento. Só que eu não tenho interesse nenhum, são as minhas opiniões. São as minhas opiniões, assim como, uma vez, por exemplo, na campanha eleitoral de 2008, municipal, quando a Marta Suplicy acusou veladamente, porque eu debito a ela isso, acusou veladamente o Kassab, veladamente não, até meio escancaradamente na propaganda eleitoral do PT, o Kassab, de ter um determinado comportamento pessoal, não vem ao caso, eu não gosto nem de reproduzir, porque eu não quero inflar esse tipo de coisa.
e a Marta até pediu desculpa por isso, eu critiquei duramente. Quando saiu aquela notícia do filho do Fernando Henrique, que a mídia escondeu por 18 anos, tentaram arrumar em seguida um outro filho para ele inventado, eu fui, na hora, escrevi um texto em defesa de FHC. Isso aí não é assim que se faz. Entendeu? Então, eu defenderia... Por que é que eu estou sempre... em uma linha política de apoio a um projeto, de apoio como cidadão, no blog da cidadania, como cidadão, eu apoio o projeto político que venceu as últimas 3 eleições presidenciais do Brasil. Será que é legítimo? Isso é genuíno, claro, lógico. Sei. Se for claro legítimo, eu apoio esse projeto. E eu defendo esse projeto e critico esse projeto, porque você veja bem, não é difícil, quando eu faço críticas à postura do governo Dilma, por exemplo, de ceder e demitir ministros em efeito dominó, em série, sob qualquer denúncia, eu tenho feito críticas a esse governo, críticas sérias, firmes. Eu acho que é um erro político muito grande. Então, eu tenho, não vou discutir essa questão aqui, mas eu acho o seguinte, olha, o Lino, ninguém está alinhado automaticamente com nada. Quando a mídia me manda, quando a Veja me coloca um garoto recém-saído da faculdade, eu publiquei no meu blog o currículo daquele repórter Gustavo Pereira, que tentou invadir o quarto do José Dirceu, num hotel de Brasília. Como é que eu não vou me alinhar? Como é que eu não vou protestar contra uma coisa como essa? Porque isso todos nós podemos ser vítimas. Eu convoquei uma manifestação do Movimento Sem Mídia por o dia 17 de setembro. Eu garanto a você que teve gente da Veja, porque esse protesto era relativo à Veja, teve gente da Veja que organizou um ataque virtual contra mim aí no Twitter, me insultando, divulgaram dados meus pessoais, entendeu? Está até sendo analisado por um grupo de advogados aí, tem uma coisa, uns ataques muito ferozes, entendeu? Porque essas pessoas, eles tentam te intimidar. Hoje você tem uma mídia no Brasil que age como uma máfia. E você tem jornalistas nessa mídia que agem como pistoleiros. Sabe, pistoleiros do Velho Oeste, que eles pegavam... Que eles assassinam reputações, no caso. Eles assassinam reputações hoje, porque um dia os precursores dessa gente assassinavam na bala. Então eu costumo dizer que hoje é moleza você discutir política no Brasil, porque hoje o cara vai e faz uma onda contra mim no Twitter. Quando eu era moço, eu tinha a idade de muito desses rapazes indignados que tem hoje aí, na verdade, a direita calava você na bala. Agora eles vão com o Quando jornal era piedosa, mesmo. porque antes, muitas vezes, eles te submetiam a um suplício de algumas semanas para só depois colocar um fim ao seu sofrimento com a bala. Então, sabe, na verdade, esse tipo de coisa que me deixa um pouco indignado, porque você tem uma grande mídia que é um império do mal hoje no Brasil. Eu te digo claramente, eles colocaram o Brasil numa ditadura de 20 anos. Colocaram, pediram, tem editoriais lá pedindo a ditadura. A Folha de São Paulo emprestou carro, reconhecidamente, pelas palavras do Hélio Gaspari, colocou carros à disposição da ditadura para transportar presos. Eles assumiram que apoiaram a ditadura, inclusive até não conseguiram esconder isso no seu caderno comemorativo de 90 anos. Tentam manipular o país com um poder descomunal, com arcas e mais arcas de dinheiro público, e você tem alguém aí preocupado com blogueiros, um blogueiro que não ganha um centavo. O meu blog não me rende nada, eu gasto dinheiro com ele. Você não tem anúncio no seu blog, por exemplo? Olha, não tem nada, Você pode ir lá no meu blog, tem um banner. Não estou te fazendo, eu estou só produzindo umas críticas que fazem, que é bom
até para esclarecer, assim, acho que é bom até abrir esse espaço. Só uns comentários aqui, o Reinaldo Doutor aqui só esclareceu do que ele estava se referindo, e disse que é uma pensão que recebe a Maite Proença, que protagonizou o tal do vídeo, que ela recebe uma pensão pelo falecimento do pai de R$ 13.000 e afirma que nunca se casou no cartório, propositalmente para não perder a pensão. Olha, eu preferia não ir para o pessoal, porque veja bem, a questão não é a Maite Proença. Também, eu acho por exemplo, um rapaz falou ali que o Marcos Palmeira foi um ativista. Tal. O problema não é o indivíduo, o problema é a questão no geral. Eu acho que vídeo é uma desinformação. Não vem ao caso. Olha, voltou? Caímos, já voltamos. Só contextualizando, a gente estava aqui no programa com o Eduardo Guimarães, né, blogueiro, está aqui ao meu lado, que a gente estava aqui falando da atuação dele, estava falando de como ele começou, estávamos falando de outros assuntos, então a gente estava no meio de uma conversa de Belo Monte que eu vou querer até depois fazer um programa específico, que ontem, bom, tem muita gente falando sobre o assunto, acho que vale a pena até a gente fazer depois um programa específico dessa questão de Belo Monte para poder debater melhor. Ontem eu até cheguei a trocar alguns tweets, que foi um orgulho para mim, fiquei muito satisfeito com o Eduardo Viveiros de Castro, que é um dos maiores antropólogos que esse país já teve e que também pode dar essa opinião e por aí vai. Bom, só uma outra pergunta que tinham mandado aqui, Edu, antes de cair a transmissão. Tinham perguntado, eu sempre tento fazer todas as perguntas que entram. Aqui o Damian perguntou, porque ele só voltou ao assunto anterior, só para a gente terminar, Edu, por que você acha que a Folha processou a falha, está lembrando do nosso caso, quando os portais R7, G1 e alguns outros não fizeram nada, que a gente estava mostrando lá que tem alguns outros portais inspirados em grandes portais, né, o G1 inspirado no G1, o R17 inspirado no R7, entre outros que não foram processados. O Damien está perguntando por que você acha que isso aconteceu. Mas eu acabei de comentar isso. Isso é um processo, porque politicamente, veja bem, se você fizesse uma falha, mas não com o viés político que os incomoda, uma falha brincando com outro tipo até de notícia, comportamento, sei lá, entendeu? Eu acho que não haveria esse processo. Eu acho que essa conduta de te processar, assim como processar o Luiz Nassif, a Veja processar o Luiz Nassif, os ataques, por exemplo, expuseram o Azenha, outras pessoas dizendo que são pagos pelo governo, não sei o quê. Então, isso é uma retaliação política. Isso o que fizeram com a falha é porque você se opõe a eles politicamente. Então, você veja que a justificativa do Otavinho para não ir à audiência na Câmara, que o deputado, acho que é o Paulo Pimenta, né? Paulo Pimenta, do PT do Sul, que chamou, mas foi aprovada por unanimidade por quase 20 deputados de diversos partidos e, na audiência, foram 16 deputados de 10 partidos diferentes. Você veja, a família Murdoch lá, a turma do Rupert Murdoch, foi ao parlamento inglês prestar, porque eles recebem dinheiro público, eles têm, em alguns casos, a Folha talvez não tenha concessão pública, mas é um veículo que recebe muito dinheiro público. Muito, quando eu digo muito, é muito com M maiúsculo, dinheiro todos público. Os grandes jornais, revistas, rádios e TVs, etc. Certo, na Maria News aí publicou há pouco tempo os 9 milhões de reais que foram gastos com assinaturas da Folha e de outros. Quer dizer, são milhões de reais, é muito dinheiro público que obriga, por exemplo, o meu blog, que tem blogueiro e militonto aí querendo combater o meu blog não recebe dinheiro público. O dinheiro desse cara que está combatendo o blogueiro Eduardo Guimarães por causa da opinião dele, ele deveria estar preocupado com o dinheiro dos impostos dele que estão indo para o bolso do Otavinho, do ítalo argentino que contrata esses pistoleiros aí, você entendeu? É essa turma, esses são os tubarões, não é o Eduardo Guimarães. O Eduardo Guimarães
É um cidadão que luta para viver, entendeu? Ganha dinheiro com comércio, que gasta dinheiro para fazer um blog, para incentivar as pessoas a tomar atitudes. Como eu te falei do caso das pesquisas, a representação do movimento Sem Mídia contra a politização da febre amarela no começo de 2008, que foi a pergunta até que eu fiz para o presidente Lula quando eu entrevistei. Eu disse para o Lula, ao fim de janeiro de 2008, você tinha mais gente doente por reação adversa à vacina contra a febre amarela do que por febre amarela. Você sabia disso? Não. Não sabia? Não. Em toda a história da vacina contra a febre amarela, morreram 10 pessoas, até 2008, morreram 10 pessoas por reação adversa à vacina. Sabe quantas pessoas morreram entre janeiro e fevereiro de 2008 por reação adversa à vacina? Não faço ideia. Mais 10. Em um mês. O que demorou 50 anos para acontecer, aconteceu em um mês. Por causa da reação. Porque a mídia, eu sempre digo, eu volto a repetir, é um exemplo que quem me deu foi um sujeito com o qual eu até mantive alguma amizade, que foi o ex-ombudsman da Folha, Carlos Eduardo Lins da Silva. Nós fomos almoçar. Foi correspondente em Nova York também. Correspondente em Nova York. Nós nos aproximamos um período aí, fizemos alguns almoços juntos, tal, e conversando. Depois eu acabei falando para ele, olha, infelizmente a nossa amizade está sendo atrapalhada pela sua posição no jornal, que é um pouco incompatível com a minha. Eu fui e com a Suzana Singer, você já tentou alguma coisa? Também alguma aproximação, não? Não, porque ficou uma situação meio desagradável com ele. Porque você sabe, eu sou um sujeito que às vezes eu estou meio sem paciência, eu vou lá e falo algumas coisas. Então eu achei que, sabe, a postura dele também, ele é um cara bacana, tal, mas em suma, ele me disse uma frase, um pensamento que é muito interessante. O poder da mídia qual é? Se eu entrar aqui nesse estúdio, tá? Nós estamos em poucas pessoas, nós poderíamos estar em muitas, e disser, votem no Serra, vocês vão me mandar para o inferno, tá certo? Ou não sei. Mas vocês não vão necessariamente acolher a minha opinião. Sim. Agora, se eu entrar aqui nesse estúdio e gritar fogo, vocês vão sair correndo. Percebe? Esse é o poder da mídia. Percebe? É o poder de criar crises, é o poder de... Então, naquele momento, o Movimento Sem Mídia fez uma representação, botou no pau todo mundo. É Globo, é Estadão, é Folha, Isto É, SBT, Bandeirantes, Record, todo mundo, Correio Brasiliense, todo mundo. Época. O advogado do MSM, ele leu a defesa que o Estadão fez dessa representação que o Movimento Sem Mídia moveu. Ele falou, olha, esse advogado, ele cobrou do Estadão pelo menos 100 mil reais para fazer essa defesa. E eu acho ótimo, porque tem que haver, tanto que nos anos seguintes, a coisa hoje dessas epidemias, tudo está sendo tratada com mais cuidado, porque já esteve... eu me baseei para fazer essa representação num artigo da Lei de Imprensa, que não existe mais. Mas essas pessoas precisam de ver que você tem cidadãos que estão fora do alcance das garras da Folha, por exemplo, como eu, porque eu não sou jornalista. Então, eles podem retalhar um jornalista, mas o Eduardo eles não podem retalhar. Aí, Eduardo, só para aqui dar voz aqui para o nosso pessoal, estamos aqui conversando com o Eduardo Guimarães, blogueiro, sobre uma série de assuntos ligados ao blogueiro, e só para encerrar aquele assunto anterior, o Reinaldo, o doutor, ficou preocupado, ele só esclarece aqui que a manifestação dele sobre a Maitê não era sobre a vida pessoal dela. Esclareceu em 3 tweets aqui, que depois era sobre que como a pensão era paga com dinheiro público, seria um assunto que eventualmente tinha alguma outra relevância. Quem se interessar, ele pôs aqui um link sobre o caso, que explica melhor o caso. Tá feito o esclarecimento. Obrigado, Reinaldo. Queria que você contasse para a gente, Eduardo, e até vou pedir para o Marcos mostrar lá no site a entrevista da Eliane Cantanhede, que foi um episódio último, mais recente aí do blog do Eduardo, que eu gosto. Né, assim, que um dia eu fui surpreendido lá no Twitter por bomba, entrevista exclusiva com a Eliane Cantanhede. Eu falei, mas que coisa. Né, achei que o Eduardo tinha encontrado com a jornalista em algum evento, alguma coisa assim. Tá no link do meu site lá também, se você quiser dar uma olhada, Marcos.
para achar de novo, acha fácil, só para mostrar ao pessoal. Quando você entra lá na excelente entrevista da Eliane Cantanhede, é outra Eliane. Eu sou obrigado a contar o fim da piada, senão vai ficar parecendo conversa de louco aqui. Mas circulou bastante, as pessoas devem ter visto essa história. Como é que foi isso aí, Eduardo? Então, rapaz, primeiro é o seguinte, eu conheço a Eliane Cantanhede pessoalmente. Qual delas? A jornalista. Porque uma é jornalista, a outra é secretária. No começo da década passada, 2000, assim, com aquela coisa de listas de e-mails, eu tinha jornalistas naquela minha lista. Então tinha a Clóvis Rossi, tinha José Neumann e Pinto, tinha Gaudêncio Torquato, tinha Eliane Cantanhede, tinha vários. E eu comecei, eu tinha uma postura, como eu era leitor do Estadão, eu estava gostando muito da Folha, porque o Estadão ele é mais conservador. E mais honesto. E mais honesto. Então, na época, até o Neumann ele me disse uma vez que eu critiquei o Estadão e elogiei a Folha, ele me disse, olha, com o tempo você vai ver que o Estadão é mais honesto com a Folha, e hoje eu concordo com ele. Mas, enfim, o que acontece? Eu comecei a enviar essas listas de e-mails, a Eliane respondia, tal, inclusive em 2002, quando teve o golpe na Venezuela, eu estava lá. E ela, sabendo disso pela minha lista de e-mails, me mandou e-mail pedindo para eu apurar algumas informações. Essa foi, na verdade, não foi... eu estava na época do golpe, mas foi depois do golpe. Foi perto da eleição do Lula que a Eliane ela tinha recebido informação de que na Venezuela a oposição estava convocando uma grande manifestação para tentar influir na eleição presidencial do Brasil. E ela me pediu para apurar algumas coisas. Eu fui a um sindicato em Valência, numa reunião de algumas centrais sindicais com os partidos Ação Democrática e COPEI, que eram então o grosso da oposição, os golpistas, tal, que tinham dado o golpe no começo do ano. Apurei as informações para ela, enviei, telefonei para ela da Venezuela, entendeu? Eu ia aos eventos que a Folha me convidava e conversava com ela, então ela me conhece muito bem. Quando eu fiz essa brincadeira no meu blog, ela decorreu do seguinte, eu não entrevistei a jornalista Eliane Cantanhede, mas eu entrevistei uma secretária chamada Eliane Cantanhede, só que mora na Espanha. Claro, foi uma brincadeira, e muito bem, que funcionou muito bem. Você lá. Entendeu? Essa secretária, ela... um dado momento, lá no Facebook, uma pessoa pede para ser minha amiga, e a hora que eu vejo o nome Eliane Cantanhede, eu falei, o que está acontecendo, né? Aceitei e tal, aí eu entrei no perfil dela no Facebook, aí eu vi que era uma moça diferente, que não tinha nada a ver. E aí, até inspirado nessa questão da falha, um dia me veio na cabeça uma brincadeira. Eu escrevi para essa Eliane Cantanhede, você estava participando de uma brincadeira comigo? Só para mostrar como é absurda a coisa. Ela, eu topo, então eu vou te mandar algumas questões, porque ela está na Espanha, né? Ela é secretária. Ela mora no interior, né? Ela mora em... Eu não lembro a cidade. Ela mora numa cidade que não é dessas grandes cidades aí. Era uma cidade que eu nunca tinha ouvido o nome também, eu lembro. Né? Na minha matéria tem um link para o perfil dela no Facebook. É interessante, é uma moça muito inteligente, simpática. Falei, eu vou te mandar um questionário. E de perfil político aparentemente diferente. Progressista, totalmente diferente. Da sua homônima. Eu gosto da pergunta que você pergunta se ela gosta da Folha, ela diz que prefere a falha, mas eu sou suspeito para falar. Você gostou. Ela sabia, ela conheceu o caso da falha lá na Espanha, fiquei feliz. E eu não inventei a entrevista, viu? Ela me sim, deu aquelas respostas. E você acha que a Eliane original tomou conhecimento da entrevista? Não, então, ela não só tomou conhecimento, como escreveu uma nota no Twitter, que eu achei um absurdo a forma como ela escreveu, porque eu a conheço. Entendeu? Eu a conheço. Eu fui ao Teatro Folha várias vezes com a minha filha, no começo da década passada, que então tinha 13, 14 anos,
que eu queria que essa minha filha estudasse jornalismo, e eu várias vezes falei para a Eliane Cantanhede, naquela minha... Mas a Eliane Cantanhede, ela tinha um perfil diferente naquela época. Falei, olha, eu queria até que a minha filha fosse como você. Mas será que época, Eduardo? A gente está falando de que ano, mais ou menos? 2002, 2001, 2002, tá? E a Eliane, ela tinha uma outra postura, tá? Ela fazia umas críticas muito corretas, tal. Em algum momento ela mudou assim a postura dela. Inclusive eu tenho um computador na minha casa, um iMac velho, sabe aqueles coloridos que tinha? Eu tinha um trambolho daquele lá. E eu tenho naquele computador mensagens que eu troquei com ela, e-mails que eu troquei com ela, só que está quebrado, mas está lá o HD. E em alguns momentos ela fez críticas à imprensa, trocando e-mails comigo, muito próximas das que eu faço hoje. Precisa achar isso, Eduardo. Tá lá, eu tenho um computador lá. A Eliane Cantanhede, para quem não sabe, era a musa da Folha de São Paulo. Né, assim, ela era... A gente fez fazer umas fotomontagens com ela. Na verdade, não era ela, era uma parente dela. Era Josiane Tucanhede, que era o nome da personagem que a gente tinha. Não, que então, foi censurada pela Folha. Você me tá perguntou o seguinte... Suspensa por uma liminar. E aí você me pergunta o seguinte, se ela escreve uma nota dizendo assim, eu vou reproduzir mais ou menos o que eu me lembro da nota. Tem um blogueiro desqualificado, famoso por suas fraudes. Eu não sei, eu levei 3 vezes algumas centenas de pessoas diante da Folha. Não sei se isso é uma das fraudes que ela me atribui, que eu sou famoso pelas minhas fraudes. Publicou uma entrevista falsa minha, isso é caso de polícia. Isso me garante que ela não leu aquilo que ela denunciou, porque você veja bem, não existe forma de você terminar aquela entrevista achando que era a jornalista Eliane Cantanhede. Ah, mas Edu... Entendeu? Então, quer dizer, ela não pode proibir que uma moça que também se chama Eliane Cantanhede use o seu nome, ou que eu diga que eu vou entrevistar uma pessoa que se chama, que tem no RG dela. A gente precisa achar várias coisas com o mesmo nome. O Cloaca, do Cloaca News, de quem eu gosto muito também, ele falou que comprou um vinho em Portugal, um vinho que tinha um nome engraçadíssimo relacionado com Cantanhede, era não sei o que Cantanhede. Depois eu preciso pedir para o Cloaca uma foto desse. Muito, não? Não, mas tá tudo certo. Não se preocupa. Né? Tem uma patrulha antifumo aí. Não, assim, mas aí você provavelmente sabe que o cigarro faz mal, tá querendo fumar, fuma. Assim, você já tem bastante. Perguntam-me por que é que eu fumo? Provavelmente porque você acha bom. Então, mas você veja bem, dizem que o cigarro ele mata aos poucos, mata lentamente. E eu sou um cara que não tenho pressa nenhuma de morrer, entendeu? Então eu escolhi esse meio. E fuma quem quiser, não fuma quem quiser, tá tudo certo. O Eduardo, você já sofreu algum processo por conta do seu blog ou não? Não, nunca sofri. Nem notificação judicial? Não, recebi ameaças, recebi várias ameaças. Ameaças assim, ameaça de processo, recebi. Só ameaça. Teve algumas vezes divulgação. Uma vez postaram um comentário no meu blog com todos os meus dados, números de documento, meu endereço, meu telefone, tudo. Mas era uma retaliação, você imagina, por conta de qual coisa? Para mostrar que sabiam quem eu era, onde eu morava, talvez, alguma coisa assim. Mas nada além disso, porque, na verdade, eu sei, por razões que eu não vou comentar, que eles andaram fuçando a minha vida para ver se pegavam alguma ligação minha com política. Eles quem? E tal. Eu acho que é essa turma da mídia, tá? Da mídia que eles fazem retaliações. Por exemplo, se eu tivesse alguma ligação com alguém, eles tivessem encontrado... Eu falo a mídia, essa gente que se incomoda. Dentro da mídia, eu digo que tem todos esses veículos aí que estão sendo atacados, políticos até, porque que é a mesma coisa, esse pessoal dessa mídia e políticos do PSDB,
do DEM, eles se frequentam, eles vão na mesma festa, entendeu? Então, tem uma aliança Certo. política, político-midiática, político-conservadora midiática, que eu acho que pessoas como eu, ou como você, ou como tantos outros aí, incomodam e eles vão ver se acham alguma coisa do cara. Entendeu? Então, se eles acham, por exemplo, um dinheiro, qualquer dinheiro, ou ligação minha com políticos, eu já suspeitei de que meu telefone estava grampeado. Eu nunca mandei fazer varredura pelo seguinte, eu não falo nada no telefone que ninguém possa saber. Então, deixa eu perguntar uma coisa, Eduardo, até que é um assunto que eu acho curioso esse, e como é um assunto que acaba sempre respingando em você e outros blogueiros e tal. Às vezes, hoje eu estava até conversando com a minha mulher hoje sobre isso, assim, não sei se... porque no fim das contas, tem uma linhagem de pessoas com uma certa influência na internet, dentro de um certo campo ideológico e tal, que tem muita briga interna, né? Assim, agora mais recentemente por conta de Belo Monte, às vezes por conta de outros assuntos, né? Eu fico na dúvida se às vezes na hora do vamos ver as pessoas se juntam ou não, ou se a briga interna demais, não sei. Por exemplo, na eleição presidencial, para usar um exemplo mais claro, assim, houve, eu acho, uma união geral aí contra o que foi considerado um mal maior, que era a eleição do Serra, que foi considerado por uma grande parte de pessoas, eu incluído, o que seria um grande retrocesso para o país e por aí vai. E que mesmo muita gente que achava que a Dilma não era a candidata ideal e que muitos que hoje criticam fortemente o governo, inclusive, mas naquele momento falaram, bom, beleza, a Dilma não é a candidata ideal, mas Serra, Deus me livre, vamos embora. E aí tem uma união. Eu não sei se você acha que na hora que a coisa aperta mesmo as pessoas se juntam, ou que tem briga demais entre esse campo que poderia ou não estar mais unido em nome de determinadas questões. Não sei, como você enxerga essa brigaiada, digamos assim? Tem até bordão para isso, a esquerda só se une na cadeia. Tá certo? Tem até bordão para isso. Na verdade, é o seguinte, você tem hoje a internet, isso já foi... Quem teoriza muito bem sobre isso é o Marcelo Branco. Eu até participei de um programa com ele na TV dos Trabalhadores, há um tempo atrás, ele estava dizendo essa tese. Sabe quem é o Marcelo Branco, né? Que Sim. coordenou a campanha da Dilma. Então. Sim, é o pessoal, para localizar o pessoal, para quem não sabe, bom, citar o cabelo dele frisado e grisalho é uma boa forma de localizar as pessoas. É o criador Sim. daquela parte... Campus Party. Ele foi o organizador da primeira, e depois do sucesso da primeira Campus Party aqui no Brasil, ele foi chamado pela campanha da Dilma para cuidar da campanha virtual. E ele diz o seguinte, hoje na internet você tem maiorias eventuais. E você tem, por exemplo, na questão do Belo Monte, da usina em Belo Monte, tem cara de direita, aquele comentarista, leitor do Reinaldo Azevedo, tal, que entrou no meu blog para bater palma, porque ele pensa, só que ele não tem a questão ambiental na cabeça, não tem nada, porque as pessoas estão confundindo um pouco, uma crítica que eu fiz ao vídeo e a venda do vídeo da teoria de que a matriz energética hidrelétrica pode ser substituída por moinho de vento, que eu considero uma bobagem, não tem um especialista que vai referendar que você pode fazer moinho de vento ou... tem outras discussões que tem gente que diz que nem era preciso ou não a usina, tá? Vai mas o Brasil precisa, nós estamos à beira do esgotamento da nossa capacidade energética, você precisa ampliar. Você precisa oferecer energia elétrica. Então você tem, como você tem, por exemplo, na questão dos homossexuais, por exemplo, os direitos dos homossexuais. Eu sou um defensor ferrenho dos direitos para esses cidadãos, porque eles não têm desconto no imposto. Eles pagam imposto com qualquer um, eles têm que ter os mesmos direitos. Então, às vezes, tem alguém de esquerda que está contra mim e está do lado do Jair Bolsonaro. Eu já vi gente de esquerda. Tá? Que acha um absurdo dois homens se beijar, duas moças se beijar na rua, não sei o quê. Então, você tem essas maiorias eventuais na internet, que aquele cara que está de um lado oposto ao seu hoje... Agora, isso não envolve as maiorias organizadas e geridas por grupos políticos.
que você chama de maioria organizada? Por exemplo, o que o Graef, lá do PSDB, organizou junto com Soninha, o ano passado, aquele grupo na internet para difundir Boatos contra a Dilma e tal, entendeu? Então você tem até hoje, por exemplo, tem colunistas aí de meios de comunicação, que tem blogs e tal, que eles se organizam em redes sociais, como Twitter e tal, para investir com amigos, até com contratados, para investir contra você ou contra aquele, para difundir propaganda negativa. Então, hoje, acontece uma coisa até interessante, porque eu sempre digo o seguinte, você faz críticas, você vai receber críticas, certo? Então você tem que estar preparado para isso. Algumas vezes você está meio sem paciência, responde e tal, mas eu tenho na minha cabeça o seguinte, eu sou um sujeito que faço críticas fortes, então eu vou receber críticas fortes. Alguns tentam desqualificar, alguns tentam caluniar, tal, aquele sujeito que diz que eu estou sendo pago, que eu estou sempre do lado do PT. O cara que fala que eu estou sempre do lado do PT, ele está insinuando que eu tenho algum interesse nessa postura. Mas você poderia estar também. Poderia estar, eu poderia ser filiado ao PT, que não é ilegal ainda. Mas não é o caso. Ele está rindo lá em cima, mas ainda não é ilegal. Mas tem gente que, como com você. Sim, que também não é o caso, mas a argumentação do Otávio. Que é usado para desqualificar, que eu estaria a serviço do Partido dos Trabalhadores, o que também não é verdade. E, de novo, que também poderia ser verdade, não teria problema algum. Sabe, não tem problema. Eu não me filio a partidos, porque eu realmente tenho dificuldade com corporações. Eu prefiro ser livre. Eu trabalho por conta própria, eu tenho um escritório, não trabalho na minha casa, eu tenho meu escritório. Trabalho por conta própria, ganho menos do que eu poderia ganhar numa empresa. Eu já fui executivo, eu já tive negócio meu, mas eu prefiro trabalhar por conta própria porque eu não gosto de me submeter a corporações, não gosto. Entendeu? Agora, então, já recebi convites para entrar em vários partidos, não vou entrar em detalhes, mas nos últimos anos eu recebi, porque, não, você fala direitinho, não sei o quê, mas não quero. Uma vez chegaram para mim, não, eles têm que se candidatar, não sei o quê. Eu falei, mas, cara, eu não tenho dinheiro para fazer uma campanha eleitoral. Não, mas dinheiro a gente arruma. Eu falei, como assim? Como? Arruma como? Para você se eleger vereador em São Paulo, você precisa de R$1 milhão. Às vezes, com mais que isso, não elege também, além disso. Precisa... E aí ainda não elege, entendeu? Eu não tenho dinheiro e não tenho interesse. Eu tenho a minha profissão, eu gosto da minha profissão, eu viajo. Eu conheço a América Latina de ponta a ponta. A maioria dos países aqui da América do Sul, eu já tive 20, 30 vezes em cada um. O que você vende, Eduardo? Desculpa a curiosidade. Peças para caminhões, para cocaína. Carros, recheada de... Então, eu represento indústrias, eu viajo e fecho esses contratos e eu sou um cara livre, entendeu? Eu sou livre, isso para mim não tem preço, é melhor que dinheiro. Se eu entrasse numa empresa aí para... eu já trabalhei como gerente de exportação, já fui até diretor, tá? Mas eu cheguei ao momento e optei por ter qualidade de vida, sabe? Eu prefiro ganhar menos, eu não preciso, meu carro tem 10 anos de uso, eu não preciso de um carro novo, não preciso, entendeu? Eu não preciso de comprar roupa, sabe, no shopping, não preciso, entendeu? Eu moro bem, minha geladeira está abarrotada de comida, se abrir a porta cai a comida para fora, tenho uma família linda, tenho 4 filhos, uma neta de 10 anos que tem 1,60 m e calça 39, tá certo? O pai dela é do tamanho dessa parede aí. E tenho 2 filhas moças, uma vive na Austrália, a Gabriela tem 25 anos, está estudando, fazendo faculdade lá, foi sozinha com o seu trabalho, juntou dinheiro e foi lá fazer o sonho dela. Tenho a mais velha, que é casada,
mãe da minha neta, tem um garoto de 23 anos, está terminando o curso de computação, análise de sistemas, a faculdade aí, né? TI. Certo. E tem a Vitória, que tem 13 anos, ela é uma criança especial, tem paralisia cerebral, mas é uma criança... Sua filha. Minha filha, minha Certo. quarta filha. Ela veio. Quanto filho, hein? Eu tenho 4. E a Vitória é uma criança linda, 13 anos, é uma bênção para mim, entendeu? Só que ela veio com paralisia cerebral, síndrome de Rett, um problema gravíssimo, doença degenerativa. Ela está com home care em casa. É uma luta para... E no meio de tudo isso, você ainda arruma tempo para militar. Arrumo, porque eu acho que são coisas diferentes, entendeu? Eu acho que isso é cidadania. É você dar um pedaço de você para a sociedade. Entendeu? Você tem que dar esse quinhão, esse tempo. Olha, eu gasto, eu escrevo rápido, gasto 1 hora por dia aí para escrever um texto, tal. Todo dia eu posto. Tá certo. Precisa conhecer bem o projeto aqui do pessoal. Eduardo, só porque eu vou pedir um clipe para eles e a Géria procurando aqui um clipe ali. Você é de São Paulo ou não? Sou de São Paulo. Tá, então aí vocês podem fazer uma reunião entre vocês já para ir carregando aí algum clipe de uma banda fora. Deixa que quando o programa termina a gente deixa tocando um clipe aí. Pode carregar algum, Marcos. Ah, esse é perfeito. Ótimo. Tem um teaser em vídeo? Ah, perfeito. Então, Eduardo, assim, tem algum ponto que você queria falar, já meio a gente indo encaminhando no final, alguma coisa que você acha que a gente não abordou, um aviso que você queria dar, alguma coisa relativa ao seu blog, à sua militância, essas outras coisas? Olha, o que eu acho é o seguinte, nós estamos vivendo no Brasil um momento muito delicado politicamente. Eu tenho memória, eu estou muito preocupado com o que eu vejo no Brasil. Como eu te falei, eu acompanhei esses processos políticos em vários países da América Latina. Acompanhei de perto o processo na Venezuela. Eu estava lá quando deram o golpe. Voltei no mesmo ano depois do golpe para lá. Todos esses anos eu acompanhei o processo na Bolívia, acompanhei na Argentina, acompanhei no Equador. Eu participei de uma manifestação pela aprovação da Constituição no Equador, que tinha 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas em Quito, na Avenida de los Chirís. Tinha mais de 1 milhão de pessoas e o Rafael Correa liderando aquele processo que está erguendo o país. Imagina que as petroleiras estrangeiras ficavam com 90% do lucro do petróleo. Belo dia o Rafael Correa chegou lá e falou, agora é o contrário, vocês vão ficar com 10% e o Equador com 90%. E eu, quando vejo, outro dia eu estava assistindo a Ana Maria Braga de manhã, antes de ir para o trabalho, porque eu estava assistindo o Bom Dia Brasil, né? Eu me informo, porque para você criticar alguma coisa, você tem que acompanhar. E aí entra o programa da Ana Maria Braga e ela convocando, falando da questão, acho que do ministro Carlos Lupe, da corrupção, apresentando a coisa sob essa ótica única da imprensa e falando ao mesmo tempo de manifestações de rua. Incentivando as pessoas a ir para a rua, protestar. E eu me lembrei do que aconteceu na Venezuela em 2002, quando a mídia chegou ao ponto de jogar uma manifestação contra a outra, sabendo que tinha gente armada ali, morreu gente, teve um golpe de Estado, uma tentativa, pelo menos, de golpe de Estado. Isso aconteceu na Bolívia, isso aconteceu no Equador e aconteceu no Brasil há meio século. Mais ou menos, tá? E durou 20 anos para a gente sair daquela. Então tem muita gente, tem um pessoal, geralmente são pessoas mais jovens, tal, que talvez não viveram alguns momentos da história desse país, que acham que eu fico tecendo teorias conspiratórias. Qualquer um que seja da minha geração para cima sabe que a direita brasileira, latino-americana principalmente, ela não brinca em serviço. Eu acho que as pessoas têm que ter isso na mente. Esta é uma região... as Américas hoje, eu acho que são uma região que tem uma história política muito complexa
E a gente taxar qualquer possibilidade de ruptura ou de abuso da democracia como mera teoria conspiratória é ingenuidade. Eu tenho 52 anos, eu vivi muita coisa, eu vi muita coisa, eu não participei da luta, sabe, mas eu vi, não me contaram, eu vi o que acontecia nesse país. Porque eu comecei a ler jornal, Estadão, com 13 anos de idade e nunca mais parei de me informar. Então eu acompanhei tudo, desde 1972 até hoje, tudo o que aconteceu no Brasil em termos de política, eu acompanhei. Então, sabe, eu acho que não é exagero nenhum quando eu digo que eu não gosto da situação política, do clima político hoje no Brasil. Você acha que vai piorar? Eu acho... Ou podemos ter esperança? Olha, ou tem já um podemos... cientista político chamado Fábio Vanderlei Reis. Você deve conhecer. De nome, por favor. Faz alguns anos, bom tempo, agora não me lembro quanto tempo, ele escreveu o seguinte, que se o cavalo do golpe passar selado, a direita monta. Eu acredito que monta, se passar selado. Entendeu? Tomara que você esteja errado, Eduardo. Eu tive pais. Também espero. Tive pais militantes, torturados, etc. Tal. Eu sei, não vivi, mas sei o que significa. Tomara que você esteja errado. Bom, mas não é à toa que isso fala. Você tá ficando tudo muito reacionário demais, né? É assustador. Você tem uma guerra hoje no Brasil contra o preconceito, contra o e na hora que tem a carta que sai a primeira da Folha lá, usa tropa de choque, desocupa a USP e tal, não sei o quê, o primeiro leitor coloca lá e fala, poxa, bem que podia ter umas ações militares para ocupar outras áreas, tal. Você fala, bom, para limpar Brasília. Você fala, mas o que é? Você viu a cobertura? Foi essa justificativa do golpe de 64, né? Você viu a justificativa? Você viu a matéria que eu fiz sobre a marcha da corrupção de 12 de outubro? Não li, Eduardo, eu para te falar a verdade. Eu me infiltrei naquilo ali. O texto é: manifestantes contra a corrupção veem país pior do que há 10 anos. Então eu saí entrevistando, eu fui àquela marcha que eles terminaram lá na Praça Ramos de Azevedo, Teatro Municipal. Eu fiz mais de 20 e tantas entrevistas com as pessoas lá. E várias não, todas essas pessoas, todas as pessoas que eu entrevistei, disseram que o país hoje está muito pior em todos os sentidos do que há 10 anos. Vários disseram que o tempo da ditadura era muito melhor. Estava lá no meio, em peso, a juventude do PSDB. O que tinha de jovens lá era da juventude do PSDB. Então é um movimento totalmente político partidário dissimulado. Por que dissimulado? Essa é a questão. Por que dissimular? Quando a gente dissimula a natureza, eu, por exemplo, eu tenho convicções políticas de apoio ao projeto político que há hoje no Brasil, que vige hoje no Brasil. Eu assumo. Por que se faz um projeto desse de grandes manifestações contra a corrupção, com viés partidário, com crítica para um lado só? Eu cheguei para uma manifestante e perguntei: você está sabendo do caso das emendas? Não, disso não estou sabendo. Eu estou sabendo desse sem dedo, desse Lula, desse não sei o quê. Então, o discurso que você vê no Reinaldo Azevedo, em todos eles. 20 e tantas pessoas que eu ouvi falaram a mesma coisa. No fim, vale a pena ler essa entrevista. Quem puder... digita na busca do blog manifestantes contra a corrupção veem país pior, manifestantes contra a corrupção, põe na busca do blog que vai chegar essa matéria. A composição social, porque você sabe que a pobreza e a riqueza no Brasil tem etnia, tem cor de pele, tem sotaque até.
Então, você vê que aquelas pessoas, essa é uma realidade no Brasil, basta você ir a um presídio e ver quem é que está preso ali, que você vai ver. Basta você assistir as novelas da Globo. Eu fiz uma matéria há alguns anos não, acho que foi o ano passado. Eu peguei as três últimas novelas da Globo. Em todas elas, 80 e tantos % do elenco era branco, caucasiano. Entendeu? Então, a propaganda brasileira parece a da Suécia. Sim. Então você tem, sabe, uma situação hoje num país que é muito dissimulado, que ele mente muito, ele tem uns setores da sociedade, esses setores que esses estratos superiores da pirâmide social, eles têm uma mídia e através dessa mídia mente-se muito. Escreve-se um livro dizendo que não há racismo no Brasil, que é uma coisa absurda, não se sustenta na própria comprovação dos dados estatísticos do IBGE. Por exemplo, os estudos do IBGE, você pega o PNAD, você pega qualquer Cuidado estudo. que o autor desse livro processou muita gente. Não, eu falo o nome dele, Ali Camel. Ele escreveu um livro que é um atentado ao pudor. Esse livro é só um comentário. O Alicama, eu acho que processou metade dos convidados que já tiveram aqui nesse sofá. Não, se ele quiser me processar porque eu acho o livro dele uma droga... Não por causa da participação, mas por outros motivos. Basicamente por causa desses sim, aquele negócio do vídeo lá, aquilo ali eu acho... Eu acho engraçado. É engraçado, mas eu não faria, eu nunca fiz, mas eu acho também que não é motivo, eu acho uma desproporção. Processar tanta gente por aqui. Olha, tem um cara que está sendo processado por aquilo, que eu não vou nem falar o nome, mas é um blogueiro amigo meu aí. Poxa, o cara é um coitado assim, não é coitado, é um sujeito inteligentíssimo e tal, mas não tem, sabe, recursos, não tem nada. Para quê uma violência dessa, sabe, contra um cara que está escrevendo ali no blog dele? Eu acho que quando a gente chega num determinado estágio, por que o Lula não... Você já pensou se o Lula começasse a processar neguinho por aí? Ia faltar advogado no país. Hã? Ia faltar advogado nesse país. Você entendeu? Por que ele não faz isso? Porque, sabe, ele sabe que na posição que ele está seria uma covardia. Entendeu? Então, essas covardias, essas coisas, eu sinceramente, olha, eu estou num estágio da minha vida, eu te contei, eu tenho muitos problemas, tudo. Eu tenho a minha consciência em paz, ninguém me paga, eu não devo satisfação para ninguém, eu não tenho medo de que me queimem no mercado, porque eu não sou jornalista, eles não podem me queimar no mercado. E, por isso, eu vou continuar dizendo o que eu penso, observando, sabe, o direito dos outros, tentando ser justo, correto. Se você for ver, meu blog é um dos que mais tem comentário na blogosfera. Você pode ver que eu dou espaço até para me insultarem. Se você pegar o post de hoje, tem gente me insultando pesadamente ali, dizendo que eu sou comprado pelo PT, me ridicularizando. Mas os insultos é que são bons. Nos comentários. Eu acho que o cara que faz isso, que vem desqualificar blogueiro, entendeu? Principalmente se for blogueiro, vai brigar com o meio de comunicação. Vai brigar com o Bradesco, sei lá. Com o Bradesco, entendeu? Sabe? Com os Estados Unidos ou com a China. Que nem o Fora do Eixo, que essas pessoas, o coletivo cultural está tendo uma coisa diferente, o povo fica procurando com lupa. Você acha algum problema? Sabe, quando a grande questão hoje é o seguinte, tudo bem, o cara apoia a mídia, ele acha que a mídia é isenta, são instituições de caridade, são aqueles jornalistas, são todos, não tem interesse político nenhum, são todos isentos, ele acha isso, tudo bem, então vai combater o PT, vai combater a CUT, vai combater, entendeu, a China, não sei, o Fidel Castro, agora vai combater um blogueiro independente, que paga para fazer o blog, entendeu? Que não tem ligação política nenhuma. Isso é ridículo. Tem pessoas que não têm noção. Olha, outro dia teve um episódio aí.
que uma pessoa divergiu de mim em alguma coisa, ela escreveu carta aberta ao Eduardo Guimarães. Eu achei aquilo de um ridículo. Eu falei, meu Deus do céu, carta aberta você escreve para um presidente da República, para um governador, para não sei o quê, não para um blogueiro, coitado, que só, sabe, põe sua opinião ali, que não tem financiamento nenhum, que só tem os leitores, sabe, ali que apoiam o que eu escrevo, ou que não apoiam, mas que acham interessante ler meu blog. Mas vamos seguindo em frente. Eduardo, acho que a gente vai encerrar. Agradeço imensamente aqui a presença do Eduardo Guimarães, aqui no nosso Desculpa a Nossa Falha de hoje. E queria só terminar aqui lembrando que a gente está aqui na Casa Fora do Eixo, que faz parte do coletivo Fora do Eixo, que de certa forma permeia muito dessas discussões todas que a gente teve, até porque ela vem sendo cobrada, o grupo e o coletivo, às vezes por umas picuinhas e bobagens, etc., que, né, assim, o pessoal olha para Fora do Eixo mais do que olha para o Ministério da Cultura, às vezes, o que também, por outro lado, não é tão mal. E para encerrar, normalmente a gente encerra com algum vídeo, algum clipe, alguma coisa. A gente vai encerrar hoje com um teaser em vídeo do Congresso Nacional do Fora do Eixo, que vai ser agora em dezembro. Né, vai durar uma semana, de novo, e, bom, as datas e tudo mais, você vai ver aí no vídeo, mas, por favor, se informem, porque vale a pena. Quem não conhece o coletivo Fora do Eixo, conheça, e uma boa chance de conhecer é o Congresso. A gente encerra, então, com o vídeo. Muito obrigado a vocês que assistiram, e eu lembro que agora todos os nossos programas sobem no YouTube no dia seguinte, ou, se a gente não tiver tempo, dali a 2 ou 3 dias, e também ficam disponíveis no nosso site, no desculpeanossafalha.com.br. O programa do Eduardo Guimarães, assim que acabar, já fica disponível no Ustream, para quem quiser assistir, divulgar ou rever alguma parte, e amanhã ou depois, no máximo, está no YouTube, está no nosso site. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem aí com o vídeo do teaser, e novamente obrigado, Eduardo. E obrigado a quem trabalhou no programa, caramba. Eu sempre esqueço de agradecer. De elaboração de experimentação do futuro, sair de uma fase de acumular para uma fase de já apresentar respostas. A radicalização da democracia, da estética, da experiência, da cultura brasileira. A conexão com os outros agentes que estão aí Brasil afora. Da cultura livre, mas livre da caretice, livre da hierarquia, livre do engessamento, livre da grade, livre disso tudo que hoje engessa a universidade da qual eu faço parte. Então eu acho que o Congresso ele pode ser esse laboratório experimental da Unicult. Uma rede articulada em torno desses elementos que faz a ponte entre esse mundo da cultura e o mundo da política, ela surge num momento em que não haveria outro espaço mais central para o enfrentamento que são as formas de organização econômicas e políticas contemporâneas. Mas, puta, falar que tem a faca e o queijo não, eu acho que é pouco. Tem a faca, o queijo e a goiabada. Mas a crença de que você pode ter um processo flexível. Consistência, vontade, mão de obra e ideologia certa, na minha opinião, para fazer isso é a batalha da comunicação. Assim, essa eu acho vital, porque eu acho que ela permeia todas as outras. Com a sua maneira de dialogar, com a sua maneira de viver, com o modo de viver que esse grande jovem está inventando. Isso é a grande questão da cultura brasileira. Os artistas brasileiros, eles inventam formas de vida e linguagens de vida.